De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Esse programa é uma coprodução da FGF-TV, canal 14 da NET, da TV Fortaleza, canal 6 da NET, que o veicula de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã, e da TVC, canal 5, TV Cultura, que o exibe às segundas-feiras às 19 horas. Para o assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como convidados o secretário da Cultura do Governo do Estado do Ceará, o professor Alto Filho, o Johnson Salles, que é da Embaixada Social aqui no Ceará, e para debater com os dois, o Luiz Sérgio Santos, jornalista, nosso colaborador semanal aqui no programa. E eu começaria tomando aqui, inclusive, a pergunta do Luiz Sérgio Santos. Por que vota cultura, Alto Filho? O que é isto? Para que o nosso assinante possa se inteirar de que programa é esse que se estrutura a partir do Ceará, objetivando, como disse, influenciar na política nacional de cultura deste país. Bom, basicamente, boa tarde a vocês. Basicamente, você pode dar boa tarde, bom dia, boa noite, pois é, porque o programa ele é reprisado em vários horários, né? Vários horários. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Arnaldo, o Vota Cultura tem esse nome porque no Congresso Nacional, neste momento, tramitam 10 importantes projetos, seja de reforma da Constituição, seja projetos de lei, que visam modificar a política nacional de cultura. No estado do Ceará, a Assembleia aprovou no final do ano passado aquela atualização constitucional e fez profundas alterações no capítulo de cultura, que determinam que a legislação complementar e a legislação ordinária de cultura do estado do Ceará sejam modificadas. E no âmbito municipal, a Secretaria da Cultura está fazendo esforço junto com o Fórum dos Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura para persuadir as prefeituras do Ceará a concluírem a criação em nosso estado do Sistema Nacional de Cultura, que é constituído de uma Secretaria de Cultura, de um Conselho de Cultura e de um Fundo de Cultura. 97 prefeituras já instituíram o sistema. Nós queremos, até o final deste ano, completar as 184 cidades do Ceará, os 184 municípios com o sistema. E isso exige que haja uma lei municipal criando a Secretaria, o Fundo e o Conselho Municipal, ou uma lei criando a Secretaria, outra lei criando o Fundo, outra lei criando o Conselho. De tal modo que nós estamos fazendo uma mobilização, convocando os artistas, os intelectuais, os produtores e as pessoas da sociedade que não trabalham nessa área, mas que são consumidores de cultura e se preocupam com a qualidade da cultura, com a democratização do acesso à cultura, para somar-se a nós no sentido de sensibilizar o Congresso Nacional para discutir e votar este ano esses 10 projetos que lá estão, sensibilizar a Assembleia Legislativa e o próprio governo do Estado, do qual eu faço parte, portanto, já estamos envolvidos nisso, para concluirmos este ano a atualização da legislação complementar ordinária e convencer prefeitos e câmaras de vereadores a votarem o Sistema Municipal de Cultura. Isso no primeiro momento. No segundo momento, nós estamos no ano eleitoral e precisamos também levar a cultura, como você disse no início, que é a prima pobre, né, do orçamento nacional, mas também é aquela política que não caiu no senso comum ainda do povo e dos políticos. Nós queremos aproveitar esse processo eleitoral que vem aí, com a eleição nacional, né, com a eleição estadual, para fazer uma carta compromisso para apresentar para o mundo da cultura, apresentar aos candidatos essa carta e dizer, olha, se vocês aprovam essas coisas que estão nesta carta, nós estamos dispostos a convocar, a pedir ao eleitorado que votem em vocês. Ô Johnson, você como embaixador social, portanto, à frente de uma ONG que trabalha exatamente com esses programas sociais voltados para a cultura, quando eu afirmei que a cultura, historicamente, do Brasil foi tratada como a prima pobre dessa nação, e vocês se voltam agora para a formatação desse projeto que se convencionou chamar de Vota Cultura, feliz o título, porque é uma forma de já, simbolicamente, você dizer assim, olha, é preciso votar, é preciso institucionalizar, porque isso é pré-condição para que se tenha uma política de cultura. Isso é sonho sendo a prima pobre?
Isso é utopia ou isso é real? É possível, Johnson? Eu acho que é completamente possível e é inclusive urgente. Né? Hoje os países mais desenvolvidos do mundo, principalmente na Europa, já estão bem avançados em compreensões como da cultura como um elemento de desenvolvimento econômico, apoiado em economia criativa, apoiado em economia da cultura, né? E isso no Brasil e no nosso estado ainda é muito pouco debatido. Além disso, os artistas e os produtores culturais, historicamente, eles foram vistos apenas como atrações para chamar público, né, em momento eleitoral, né, nos palanques e nos comícios, e nunca foi ouvido esse público, nunca foi ouvido o movimento cultural do ponto de vista de saber o que os agentes culturais pensam sobre o que seria um programa de cultura. Né? Esses artistas que sempre embalaram os antigos showmícios, eles nunca conseguiram efetivamente, né, influir sobre os programas de governo, sobre as políticas a serem adotadas pelos candidatos eleitos. Então, e agora nem isso, porque estão proibidos desde a legislação passada, eles não podem mais nem fazer show, levar. E aí o que a gente vê é o seguinte, tanto juntando essa importância socioeconômica da cultura no mundo hoje e juntando também a necessidade de que os produtores culturais, os artistas, eles exerçam mais plenamente a cidadania no período eleitoral, é que se constitui esse desejo, né, em torno do movimento Volta à Cultura. Né, hoje já tem muita gente mobilizada, o Fórum Cearense do Humor está mobilizado, o movimento junino está mobilizado em torno do programa, né, os pontos de cultura, diversas instituições da área e instituições importantes também, como o CDL, como o INESP, da Assembleia Legislativa. Ou seja, hoje está se construindo um tecido social em torno, o Prece, o VC, a Prece. Então, está se constituindo um tecido social em torno dessa urgência, de pautar efetivamente a cultura durante o período eleitoral e, evidentemente, aprovar essas leis urgentes. Bem, eu ouvindo a fala do professor Alto Filho, eu imagino que ele, como intelectual que o é, filósofo e um bibliófilo que o é, deve, no seu cotidiano como secretário da Cultura, deve exercer um conflito hamletiano da maior densidade, professor, que é a sua utopia, aquela utopia de transformar a cultura num bem massificado, socializado radicalmente, e aí o senhor se depara com as agruras da máquina, da burocracia, da ortodoxia legal. Professor, como é que o senhor, é uma pergunta assim meio intimista, como é que o senhor tem administrado esse conflito? Ele quer saber se você está frustrado, em outras palavras. Esse conflito que certamente para o intelectual, para o utopista, deve ser uma coisa assim que pode causar inclusive úlcera. A primeira descoberta é que o Estado burguês é insalubre. Eu já tive uma úlcera no estômago, um descolamento de retina, e agora eu estou com uma úlcera no duodeno, estou tratando. Então, nesse sentido, o governador Cid Gomes e o presidente Lula já expressaram, em momentos distintos, a dificuldade que o gestor público tem, aquele gestor público compromissado com o povo, aquele gestor público que é dar velocidade às ações do Estado. Eles já expressaram não só a frustração, mas a irritação. O governador Cid Gomes tem, inclusive, adoecido, eu presumo, tido enxaqueca de tanta burocracia, de tanta dificuldade.